Seja essa a nossa oração em nome de Jesus. Vamos abrir, queridos, a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ler o 3º capítulo, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 17. Quantos aqui gostariam que sua vida fosse um pouco melhor? Levante a mão. Quem gostaria? Ok. Vamos falar sobre os segredos de uma vida melhor. Colossenses 3, verso 1 ao verso 17. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Vamos estar bastante atentos ao que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está nas nossas mãos e como dependemos do Teu Espírito, para que haja clareza na nossa mente, na compreensão da Tua verdade, da Tua palavra. Portanto, que tenha o Teu Espírito total liberdade de comunicar a Tua verdade a qualquer um que estiver tendo acesso a este momento, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo começa esse capítulo 3 usando a pequena palavra portanto. Portanto, aqui é uma conjunção. E ele está ligando um assunto a outro, ele está concluindo alguma coisa, ele está dizendo, olha, já que as coisas são assim, então façam isso. E na verdade o contexto em que Paulo vem trazer essa palavra é o contexto de engano. Por todo o capítulo 2,
Paulo vai falar sobre engano, engano de vãs sutilezas, de vãs filosofias, de pessoas que entravam no meio do povo de Deus e tentavam aliciar os cristãos, tirando deles a confiança, a convicção das Escrituras, tentando substituí-la pelo raciocínio puramente humano. Mas não é só do engano das filosofias, Paulo fala também do engano doutrinário, daqueles que, se infiltrando no meio do povo de Deus, torciam a verdade bíblica, relativizavam a proposta de Deus para os cristãos neste mundo e desta forma acabavam enfraquecendo a percepção do que é o cristianismo. É claro que quando a gente pensa sobre o segredo de uma vida melhor, e quando eu pensei no título desta mensagem, na verdade eu não ia dizer melhor, eu ia dizer uma vida feliz. Mas eu acredito que neste mundo nós não teremos uma vida feliz. Pelo menos não no padrão requerido por todo mundo. Esta vida de plena satisfação, esta vida onde tudo dá certinho, não acredito realmente que isto acontecerá no mundo em que nós estamos vivendo. Por isso decidi usar a expressão melhor. Melhor significa que ainda que estejamos num contexto ruim, a nossa vida pode ser melhor, pode ser boa. É claro que quando se pensa sobre os segredos de uma vida boa, logo vem alguém com as receitas comuns. Você precisa viver melhor, você precisa comer bem, você precisa dormir bem, você precisa ter amigos, ter isso, ter aquilo, e todos nós sabemos disso. Parece que cada dia nós vamos nos convencendo de que nós precisaremos passar por uma grande revolução e uma busca por aquelas coisas que eram mais simples, aquelas coisas mais simples da vida que nós perdemos. A simplicidade da vida no meio da família, a simplicidade da amizade com o vizinho, a simplicidade da oportunidade que temos de comer sentados ao redor de uma mesa, desfrutando da companhia de pessoas que nós amamos, sem a interferência dos aparatos da tecnologia, da televisão, dos smartphones, dos celulares e assim por diante. Nós estamos vivendo no tempo da alta tecnologia e tentamos extrair o melhor disso. Claro, nos aproveitamos dessa alta tecnologia para tornar a nossa vida mais confortável. E hoje, os recursos à nossa disposição são inacreditáveis. Por exemplo, no campo da saúde, ou no campo da comunicação. Tudo isso vai trazendo para nós um conforto desses aparatos que facilitam a comunicação, o lazer, a praticidade de vida. Eu saí um tempo desses com um amigo meu, e ele comprou um carrão novo. Ele falou: Abraão, vou te mostrar umas coisas que você ainda não viu. Eu disse: o que que é? Esse carro lê as faixas na rua. Eu disse: não, você está brincando. Ele falou: você quer ver? Soltou a mão do volante. Eu falei: rapaz, pega esse volante. Ele falou: não, não precisa. E aí o carro, num determinado momento, começou a ir para a direita, o carro detectou a faixa e voltou. Eu falei: não é possível isso. Ele falou: tem mais, ele breca sozinho. Eu falei: rapaz, quer ver? Eu disse: querer eu não quero, mas vamos lá. Ele acelerou o carro em cima do carro que estava na frente, acelerou mesmo e tirou o pé de tudo. E o carro tem um sensor, não é nenhuma novidade isso, um sensor, que ele mede a distância do obstáculo na frente e breca sozinho. Ele acelerou o carro, eu falei: vai bater. E o carro, quando chegou em frente, brecou. Isso daqui um pouco não precisa mais de motorista, não é? Você vai chegar em casa, você aperta um botãozinho lá e o carro sai com você e vai sozinho. Isso tudo parece ser muito bom para nós. A sensação que a gente tem é que a tecnologia e o avanço científico vão nos proporcionar os melhores momentos que talvez a humanidade já tenha experimentado. Mas nós extraímos duas percepções. Uma delas bem clara da palavra de Deus. A Bíblia diz que o dinheiro não alimenta a alma. Eclesiastes, capítulo 5, verso 12, diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fortuna do rico não o deixa dormir. Puxa, mas se tem alguém que tinha que dormir bem, era o rico. Era aquele que tem muito recurso. Ele tinha que deitar numa cama maravilhosa e dormir. Mas Salomão, que foi um homem muito rico,
disse: ele não consegue. A riqueza não traz tranquilidade à alma. Essa é a primeira percepção. Segundo, parece que o avanço tecnológico não muda o caráter do ser humano. Não torna o ser humano mais generoso, mais amável. Ao contrário, parece que, à medida em que a vida vai se tornando mais confortável, o ser humano vai se tornando cada vez mais egoísta. Crescemos nos aparatos tecnológicos, crescemos na ciência, crescemos no conforto, mas diminuímos na ética, diminuímos no caráter. Por todos os lados, o que nós vemos são sinais de que a maldade humana está numa curva ascendente, está crescendo cada vez mais. Isso significa que, enquanto os ingênuos estão distraídos por aí, indo atrás de pokémons, não é? Procurando bichinho onde eles não existem, há uma rede de maldade e de destruição que está se aproximando cada vez mais de nós. Cada vez mais. E as pessoas se distraindo. E cada vez mais esse negócio está vindo para cima de nós. Semana passada nós fomos surpreendidos com um ataque brutal na cidade de Nice, na França, em que um camarada pegou um caminhão e jogou por cima das pessoas, de uma multidão que se divertia na rua, tirando a vida de 84 pessoas, deixando 200 feridos e muitos deles mutilados. Pânico e horror, exatamente no momento em que as pessoas estavam relaxadas, distraídas, tranquilas, passeando, se divertindo, algumas procurando os pokémons. Então é justamente nesse momento que as coisas vão acontecendo. Eu me lembrei de Paulo dizendo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, quando disserem a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá o quê? Repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Preste bem atenção na sequência do que aconteceu nos últimos meses agora, 3 meses para cá. Um grave ataque na França, depois um ataque em Bruxelas, depois um ataque em Orlando, nos Estados Unidos, depois outro na Síria, depois outro gravíssimo no Iraque. E eu estava preparando essa mensagem e disse, vou encerrar com os rumores de atentado no Rio de Janeiro durante o período das Olimpíadas. Porque antes de ontem a polícia prendeu 11 suspeitos no Brasil de atentados nas Olimpíadas. Achei que ia encerrar por aí. Aí veio o ataque em Munique, na Alemanha. E ontem em Cabul, no Afeganistão, 80 mortos, 230 feridos. E hoje, outro em Bagdá. E nós viemos para a igreja pensando que um camarada amarrou uma bomba aqui na prova da OAB, na faculdade Jorge Amado. Você está percebendo o que está acontecendo? Quando disserem a paz e tranquilidade, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, de modo nenhum escaparão. Nós estamos vivendo numa época de completo desprezo às Escrituras Sagradas. As pessoas dão risada da Bíblia, fazem chacota, fazem piadas e desprezam o conteúdo das Escrituras Sagradas. Eu penso que algumas pessoas deveriam ler muito bem o capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala dos últimos tempos, com uma precisão incrível, assustadora. Isso vai acontecendo o tempo todo ao redor de nós. Mas vivemos nesse tempo de perseguição às Escrituras Sagradas e àqueles que nela creem, tempos de confusão ideológica, em que as pessoas dizem, não existe verdade, o que é a verdade?
Onde encontrar a verdade? Para quê? Para que seguir uma verdade? Quem é que tem que seguir uma verdade? O que se diz é que há liberdade de expressão. Mas se você realmente disser o que você crê ou pensa, e se isso tem alguma conexão com as Escrituras Sagradas, então você é rejeitado, rechaçado, colocado na mídia e pode até ser preso. Agora me ouçam. O Brasil tem vivido um momento de amoralidade tão grande, ausência de preceitos morais e abertura às novas ideias. É um estado de vergonha e de amoralidade tão grande, ainda não visto na nossa história, que eu estou aqui questionando, será que tudo que a gente está vendo, essa onda aos poucos se aproximando, se infiltrando, não seria mais uma repetição do que já aconteceu na história do passado, do que as Escrituras por tantas vezes relataram para nós, que Deus havia levantado nações inimigas para castigar o seu próprio povo? Porque a maior parte das vezes em que Israel foi oprimido, foi aprisionado, foi levado cativo, perdeu o seu exército, e as mulheres ficaram viúvas, e filhos ficaram órfãos, no meio do povo de Deus. Haviam predições, profecias bíblicas, de que Deus estava levantando inimigos, para exercer o seu juízo sobre o seu próprio povo. É só para a gente pensar. É só para quem está me ouvindo aqui ou fora daqui, em qualquer outro lugar, parar e pensar um pouquinho, se não é hora desse país se colocar de joelho e começar sério a buscar o Deus vivo e verdadeiro. Até quando? Até quando o nosso Brasil vai protelar isso? E vai atrair para cima de si o que nós já estamos vendo fartamente. A história está nos dando fartos exemplos do que é que acontece com uma nação que ignora os sinais de Deus, a orientação de Deus e a proposta de Deus. Ao passo que essa mesma palavra de Deus diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas é no meio deste país conturbado e destas coisas que estão acontecendo que a Bíblia nos desafia a viver uma vida melhor, acima de tudo isso. Um grau a mais, um grau um pouco mais elevado da nossa experiência e da nossa vida com Deus. Então, quando Paulo escreveu, foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Colossenses, e quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Se você vê no primeiro capítulo, verso 7, no capítulo 4, verso 10, e no capítulo 4, verso 18, capítulo 4, verso 10, Paulo diz que ele estava saudando os irmãos, Marcos, o sobrinho Barnabé, acerca do qual já recebeste os mandamentos, ele vou ter convosco, tal. Ele está falando aqui sobre os irmãos que estavam junto com ele no contexto da prisão. Verso 18 ele diz: saudai-vos, a saudação é da minha própria mão, mas não se esqueçam das minhas prisões. Então Paulo sofre o efeito de uma prisão injusta, uma prisão que foi deflagrada por perseguição religiosa e política. Paulo vai preso injustamente, sofre dentro da prisão, mas apesar deste grande sofrimento que o Evangelho lhe proporciona, parece que Paulo não desiste e mantém firme o seu propósito durante aqueles dias, aproveitando o melhor daqueles dias, aproveitando o melhor daqueles momentos. E quando você lê as cartas da prisão, Colossenses, Filipenses,
alguns dos escritos de Paulo para Timóteo. Quando você lê essas cartas, você não encontra nelas um homem com um tom desanimado da vida, com um tom de desespero, desistindo, murmurando, reclamando de nada. Você vê um homem que foi preso por causa do Evangelho, mas este homem está vivo. Um homem que é preso injustamente, que está isolado, que não tem família, que não tem esposa, que não tem filhos, que não tem um lar, que não tem condição financeira, que não tem mais amigos, mas que está bem, e que permanece convicto, e que não abre mão da sua convicção até o fim da sua vida. Eu pergunto, ser cristão é uma opção ou é uma convicção? Para você, ser cristão é uma opção ou uma convicção? Você está certo daquilo que você está seguindo? Como é que, como cristão, você pode viver as verdades do cristianismo nesses dias tão complicados e tão conturbados? E se eu estiver certo, nós cristãos vamos passar por momentos difíceis nas próximas décadas aqui nesse país, em outros países do mundo. Como manter-se firme? Como manter-se seguro? Como manter-se ancorado, tranquilo? Como ser diferente? Como viver um pouco melhor? O que é que podemos fazer para viver um pouco melhor? Este texto é riquíssimo, ele tem muitas lições, mas eu quero fazer um destaque aqui a 4 orientações de Paulo que podem nos servir para trabalhar o nosso próprio coração, especialmente quando nós estamos enfrentando os momentos difíceis da vida. Em primeiro lugar, Paulo diz: mantenha os seus pés na terra, mas o seu coração aonde? No céu. Mantenha firme os seus pés na terra, mas coloque o seu coração no céu. Se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Grave bem essa expressão. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra, porque você já está morto e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós os manifestaremos com Ele em glória. Quando Paulo diz que nós devemos manter o nosso pensamento no céu, a ideia dele não é pensar num monte de anjinhos sentados sobre nuvens tocando harpinhas. Não é isso. Mas é manter a mente fixada em Cristo Jesus. É manter a mente fixada no plano, no propósito da redenção. É manter a mente fixada na proposta de Deus para o destino da nossa alma, para a eternidade. Eternidade é uma palavra importante na Bíblia e destacada várias vezes. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eternidade é algo que importa, e Deus nos alerta o tempo todo sobre isso. Quando eu era garoto, nós tínhamos a cultura dos quartetos na igreja, e meu pai fazia parte de um quarteto, e eu gostava muito de um cântico que dizia: aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou, avisto no portal um anjo a clamar, no meu lar celestial, eu quero logo entrar. Não conhece não? No meu lar celestial, eu quero logo entrar. E eu busco sinais na minha memória, de uma alegria, que tomava conta do nosso coração, quando a gente ouvia falar do céu, da eternidade, desta vida como uma breve passagem, desta vida como algo que nós recebemos da parte de Deus, administramos segundo o propósito dEle, mas passamos para outra etapa que é muito melhor.
Mais de 3 décadas para cá surgiu este cristianismo distorcido, que fica o tempo todo dizendo, não, você precisa crer em Deus e na palavra de Deus e em Jesus para melhorar a sua vida nesse mundo. Então as pessoas estão querendo melhorar a sua vida. E elas vão atrás de quem quer que seja. E elas ouvem e acreditam que vão melhorar totalmente a sua vida, que vão ficar isenta de todos os problemas. Será que nós vamos ficar isentos de todos os problemas? Será que chegará um momento na nossa vida em que tudo estará estabilizado, completo, pleno, resolvido, equilibrado, e nós não vamos ter que lutar contra mais nada? Sim. E esse momento não está aqui, está na glória celestial. Vem depois. Não é agora, é depois. É por isso que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, verso 20, ele diz, mas a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Então você começa a olhar para a vida numa perspectiva da transhistória, da transcendência de Deus para nós, de alguma coisa que vem depois. E isso não nos torna pessoas ingênuas neste mundo. Ao contrário, nos torna mais espertos. Nos ajuda a enxergar os laços que foram colocados ao redor de nós para nos distrair, para tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco do plano e do propósito de Deus. Então a primeira coisa que Paulo diz é: mantenha os seus pés na terra, mas deixe o seu coração no céu. Essa perspectiva vai tirar de qualquer um de nós essa ilusão de felicidade nas coisas terrenas, até porque, por melhor que seja a condição humana, e que parece que não vai ser, a gente olha assim esse revezamento do crescimento econômico, político, social, o desenvolvimento da história, quando você vai olhando assim a história do globo terrestre, a história da humanidade como um todo, você percebe que melhora de um lado, piora do outro. Quando melhora aqui, estraga lá. Quando melhora lá, bagunça aqui. Por quê? Porque o ser humano tem uma capacidade incrível de autodestruição. Está dentro do coração. E se as pessoas não se converterem a Cristo Jesus, a maldade continuará implícita dentro delas. E mesmo os que se convertem ao Evangelho de Cristo, terão que lutar contra essa maldade. Esse é o segundo aspecto que Paulo distingue, que eu quero distinguir deste texto aqui, que nos foi deixado por Paulo. Então o primeiro é, mantenha os seus pés na terra e o seu coração aonde? No céu. O segundo é, não dê trégua ao pecado. Não dê trégua ao pecado. Por isso, o que vem daqui para frente, a partir do verso 5, são orientações fortes para cristãos. Se você não é um cristão e está me ouvindo, talvez não adiante muito eu dizer para você o que vou dizer agora, porque não serve para você. Não serve. Estávamos num encontro de jovens, falando sobre pureza da mente e pureza sexual. Alguns jovens não cristãos diziam assim, mas é um absurdo isso. Como é que nós não vamos fazer essas coisas se estamos acostumados com elas, se elas fazem parte da nossa vida e da nossa história? Então eu disse a eles, os preceitos que nós estamos prenunciando aqui, foram feitos para as pessoas que foram convertidas ao Evangelho de Jesus. Quem não é convertido não tem nenhuma obrigação de obedecer a Bíblia e a palavra de Deus. Nós não vamos enfiar o Evangelho goela abaixo de ninguém, fazer um pacote, fazer com que as pessoas engulam um pacote e sejam aquilo que nós não podemos ser. Não vamos. Tudo começa quando uma pessoa se rende humildemente a Cristo e deixa Jesus fazer obra na vida dela. Daí para frente, começa a vir uma transformação.
Mas é uma transformação interessante, porque ela não vem de fora para dentro. Não é o pastor obrigando, não é o pai obrigando, a mãe obrigando, que aquele jovem vai fazer aquilo. Não é. Há algo que vem de dentro. É o pulsar do Espírito Santo de Deus que traz dentro do coração assim, ó, isso é errado, isso é um pecado, isso tem que ser trabalhado dentro do seu coração. E aí você, de posse dessa verdade plantada na alma, plantada no coração, começa a lutar contra o pecado. Então Paulo usa expressões fortes, ele diz no verso 5, mortificai os vossos membros que estão sobre a face da terra. Olha que expressão interessante, mortificar, ou seja, você vai ter que trabalhar e trabalhar duro para lidar consigo mesmo e com o seu próprio pecado. O não cristão não precisa. O não cristão ele continua vivendo, mergulhado no pecado, não lhe dói a consciência, e é isso mesmo, e ele vai tocando o barco, e ele não está nem aí, ele quer mesmo fazer o que é errado, e pronto, e acabou, e não interessa se a Bíblia fala, se Jesus mandou, se Deus disse, não interessa, eu não quero ouvir nada disso, eu quero viver minha vida e minha história. Isso é o não cristão. Mas quando uma pessoa é convertida, o Espírito testifica que ela é filha de Deus. E aí ela sabe o que está errado. Sabe o que está errado. E começa a se unir ao Espírito Santo de Deus para trabalhar isso dentro do coração. E abandona a fornicação, impureza, o apetite desordenado, os desejos da carne, a avareza, a idolatria. Essas coisas começam a ser trabalhadas dentro do coração. Verso 8, ele usa outra expressão, ele diz, agora pois, despojai-vos de tudo, ou deixai essas coisas. Deixar o quê? A ira, que é a raiva, a cólera, as explosões, a malícia, né? aquelas ações propositadamente tendenciosas, para extrair algo de alguém, a maledicência, o falar mal, as palavras torpes da boca, a mentira, essas coisas todas, elas começam a ser tiradas, porque você se veste de um novo homem, e essa nova veste é a veste do Espírito Santo de Deus, que trabalha no coração, e faz com que você comece a detestar o pecado, tanto quanto Deus detesta o pecado. Olha o que ele diz no verso 10, vocês se vestiram do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem do quê? Daquele que o criou. De quem ele está falando? De Deus, de Jesus Cristo. Então o meu padrão não é fulano ou fulano, não é o pastor A ou B, não é tal pessoa ou tal pessoa, o meu padrão é Jesus Cristo. Então eu paro de dizer assim, eu não sou Jesus, então Jesus podia não pecar, mas eu não sou Jesus, então eu vou pecar e pronto. Não, o texto diz que quando você é convertido de verdade, você começa a trabalhar, você vai se vestindo do novo homem, e esse novo homem vai se renovando dentro de você, para um conhecimento segundo a imagem daquele que criou você. Algo novo acontece dentro de nós. A realidade, meus irmãos e amigos, é que o pecado rouba a alegria e a paz interior. As pessoas não estão frustradas no mundo porque elas não têm um bom emprego, porque elas não têm dinheiro suficiente, porque elas não têm bens e aparatos, ou porque não alcançaram o grau de influência no meio da sociedade, ou a posição profissional que gostariam e não atingiram a realização. Não é por isso, as pessoas estão frustradas porque o pecado está tomando conta delas. E o pecado destrói a alegria interior, rouba a alegria, rouba a paz interior, mantém as pessoas aprisionadas, cativas. O primeiro Paulo diz, olha, mantenha o seu pé na terra, mas o seu coração aonde? No céu. Segundo ele diz, não dê trégua ao pecado. Não dê trégua ao pecado. Terceiro, ele nos estimula a cultivar a bondade interior e o perdão. A bondade na alma e o perdão. Veja aí comigo a partir do verso 12. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados,
de entranhas de misericórdia, sabe? Aquilo que está lá dentro da alma, do coração, que faz com que você deixe de ser uma pessoa ranzinza, briguenta, que fala duro com todo mundo, que fala de uma forma grosseira com todo mundo, e você comece a mudar. Mas a minha personalidade é assim, mas tem que mudar. O Evangelho entrou na sua alma, então tem que ser diferente. Revestivos, pois, de entranhas, de misericórdia, de benignidade. Benignidade são as ações que visam o bem, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que é longanimidade, queridos? Paciência, aquela paciência estendida, é de Deus. O que é que nós temos aqui? A paciência é uma virtude, e a impaciência é o quê? Um pecado. Então Paulo diz assim, olha, não dê trégua ao pecado, tire ele da sua vida, não dê espaço para ele, não se permita dizer assim, eu vou abrir um espaçozinho aqui, é só hoje, é só esse momento, porque quantas pessoas, por causa de 5 minutos, 10 minutinhos, ou de uma decisão aqui, ou de uma mentirinha ali, comprometeram processos por toda a sua vida, estão sofrendo e pagando um preço muito caro, porque abriram espaço, abriram um vácuo para o pecado. E Paulo diz, olha, ao invés disso, cultive a bondade, cultive o perdão, revista-se de compaixão, no verso 12, revestivos de entranhas de misericórdia, de compaixão, benignidade, humildade, mansidão, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, olha o padrão, assim como Cristo vos perdoou, o que mais? Assim fazei vós também. Qual é o critério para o perdão? É o merecimento da pessoa? É se ela vier ajoelhada, arrependida, chorando, dizendo, eu errei contra você, me perdoe. Esse é o critério da Bíblia? Qual é o critério? Se Jesus me perdoou, então eu devo perdoar o outro. O perdão adoece, a falta de perdão adoece as pessoas, a amargura adoece as pessoas, torna as pessoas mais complicadas, mais difíceis. A amargura atrapalha processos de unidade, de comunhão. E Paulo diz o tempo todo, nós temos que nos revestir disso, de amor. Verso 14, sobretudo revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então é o apelo dele, cultive dentro da sua alma, bondade e perdão. Quer viver melhor? Quem quer viver melhor aqui? Precisa perdoar. Perdoar custa caro. Precisa perdoar. Eu não sei se você já passou pela experiência de um dia dizer assim, toda vez sou eu que peço perdão, fulano nunca vem pedir perdão para mim. Já passou? A gente sempre acha que é o outro que nunca vem, não é? Não importa. Vá de novo, e vá de novo, e vá de novo. E se você tiver que ser a pessoa que sempre vai quebrar a hostilidade e vai retomar a conversa, e vai retomar a negociação através de uma atitude humilde, amém, louvado seja Deus, que seja você por toda a vida. Porque se você endurecer até o fim, tesar até o fim, e o outro também, nós vamos levar para o túmulo essas mágoas, essas angústias, dentro da nossa alma. Vamos ter que trabalhar isso. E por último, irmãos, verso 15, 16 e 17, Paulo diz, pratique a gratidão. Então vamos lá, o primeiro, pés na terra e coração no céu. Não dê espaço ao pecado. Cultive a bondade e o perdão. E por último, ele diz assim, pratique a gratidão. Olha aí, ele diz, verso 15, a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sejam o quê? Agradecidos. Sejam agradecidos.
Aí lá no verso 16 ele diz: a palavra de Cristo habite no coração de vocês, de forma abundante, em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão no vosso coração. E verso 17: e tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por Ele graças ao Pai. 3 vezes ele repete. Você é uma pessoa agradecida? Vamos lá, de 0 a 10. Se você tivesse que dar uma nota para si mesmo. Eu sou uma pessoa que agradeço de verdade. Quanto você se daria? Não fale para mim não. Quanto você daria para você mesmo? 9. Uau. 7. 5. Existem pessoas que têm uma personalidade narcisista. A personalidade narcisista é uma personalidade doentia. É quando uma pessoa não consegue enxergar os outros. Ela só enxerga a si própria, a si mesma, no universo. Então, quando ela olha para alguém da perspectiva do o que é que essa pessoa deve fazer por mim. Porque ela tem um conceito de si mesma superior ao conceito dos outros, ela não consegue se encaixar num universo, numa comunidade, num universo de pessoas. Então ela sempre se vê como algo acima, como alguém que está acima. Então ela tende a usar as pessoas para que as pessoas façam aquilo que ela quer. E é uma pessoa que com o passar do tempo vai ficando só, até chegar um dia que não tem ninguém mais perto, porque ninguém aguenta ficar perto de alguém que nunca reconhece o que é feito por ela. Essa pessoa não consegue agradecer. Por mais que você ajude, faça, acompanhe, abençoe, dê um presente, ajude a completar uma tarefa, o que quer que você faça por ela, ela nunca volta para você e diz: poxa, que bom. Ela não gasta tempo dizendo: olha, eu preciso disso. Jesus conta lá em Lucas capítulo 17, a história de 10 homens doentes, com lepra, que de longe, quando escutam, quando sabem que Jesus está passando, gritam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus olha para eles à distância, e se aproxima daqueles homens, estende a mão sobre eles, e diz a eles: olha, vocês vão sair daqui agora, e vocês vão até o sacerdote, vocês vão lá no templo, e lá vocês vão ser curados. Aí eu pensei: mas peraí, Jesus não tinha poder de curá-los ali? Por que Jesus não falou assim: está curado, pronto? Por que ele não fez isso? Por que Jesus dificultou a ação? Por que mandou eles saírem? Eu só entendi isso depois que eu fui conectar aquele texto à gratidão. Jesus curou, mandou que eles fossem. Quando eles saíram para ir se apresentar lá no templo, eles foram curados no meio do caminho, mas eles já estavam distantes de Jesus. Então, agora que eles estavam curados, eles queriam retomar a vida deles. Talvez um quisesse retomar o casamento, o outro quisesse voltar para o ex-trabalho dele, o outro quisesse ver a namorada, enfim, cada um tinha uma coisa para fazer. E dos 10, Jesus disse que quantos voltam? Um volta. E o pior, Jesus disse, esse não era judeu, era samaritano. É um samaritano, ele volta, ele cai aos pés de Jesus, ele diz: Jesus, obrigado, o Senhor me curou, obrigado, Jesus. E Jesus falou: mas não foram 10, vocês não eram 10 leprosos juntos, 10 amigos? Onde estão os 9? Ninguém voltou para agradecer, senão esse samaritano, só ele. Eu creio que nós precisamos fazer uma avaliação da nossa própria vida e da nossa própria experiência, porque às vezes nós somos extremamente ingratos, irmãos. A gente deveria agradecer mais quem está mais perto da gente, no meio das famílias, no cuidado familiar, as coisas cotidianas que são feitas por nós, por pessoas para nós, que estão próximas de nós. Eu fico pensando aqui, quanta gratidão no coração nós deveríamos ter com as mães, com as mulheres que cuidam da casa, com as mulheres que providenciam o bem-estar da família, com mulheres que ajudam para que... É um negócio incrível, assim, o jovem sai de casa, o quarto dele está assim, né, um horror. Aí ele sai, quando ele volta, aquilo está em ordem.
Houve uma mágica. Mas ainda não inventaram uma casa que você aperta o botão e ela faz plum, e tudo para e arruma num lugar. Ainda não inventaram. Essa mágica, na grande maioria das vezes, chama-se mãe. Mãe. Às vezes não é ela que faz, mas é ela que providencia que seja feito. Mas filhos às vezes são extremamente ingratos. São ou não são? Quantos de nós adultos, temos nossos pais velhinhos e nós não demonstramos gratidão por eles? Agradecer não é só dizer obrigado, não é só isso não. Às vezes a gratidão tem que vir em formato de ajuda, de auxílio, de companheirismo, de proximidade. Nem sempre nós fazemos isso. Nem sempre fazemos isso. Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, que nós devemos dar graças por todas as coisas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu creio que se nós queremos uma vida melhor, nós precisamos aprender a agradecer. Pais, mães, avós, agradecer filhos, agradecer amigos, agradecer gente que já esteve com a gente, agradecer mentores espirituais, pessoas que um dia abençoaram nossa vida, nos serviram, ensinaram a palavra de Deus para nós. E não lá na frente porque elas envelheceram, porque talvez não tenham mais a mesma capacidade, o mesmo potencial do passado, a gente abandonar e dizer assim, não preciso mais de você, então eu vou agora cuidar de outra coisa. Mas ter a capacidade de voltar e manter um coração agradecido. Quer viver melhor? Mantenha os seus pés na terra e o seu coração no céu. Não dê espaço ao pecado. Cultive a bondade e o perdão. E por último, seja agradecido. Em qual desses nós temos falhado? Qual desses tem faltado na nossa vida e na nossa experiência, que tem nos impedido de crescer, e no meio de um mundo tão conturbado como o nosso, onde as pessoas estão vestindo cintos de bomba e ameaçando explodir por aí, ou a gente entra em pânico e desespero, irmãos, ou a gente olha para a palavra de Deus e diz, eu vou viver isso aqui, porque aqui eu vou aprender com viver no meio da guerra, mas minha vida vai ser melhor, porque eu vou estar guardado pela palavra de Deus. Eu vi uma história muito bonita essa semana. Um piloto dos Estados Unidos, do exército, da aeronáutica americana, lá, das forças aéreas americanas, capitão Charles Plump, parece que era isso o nome dele. Ele foi um dos melhores pilotos de caça da guerra ali no Vietnã. E ele ajudou a detonar vários pontos da guerra. Ele era assim um daqueles caras preciosos do exército americano, da aeronáutica americana, das forças aéreas. E ele, num momento da guerra, o avião dele foi abatido. E ele conseguiu apertar aquele cinto ejetor, aquele banco ejetor, e conseguiu escapar de uma explosão e desceu de paraquedas. E ele foi condecorado, ele foi considerado como um grande herói, aquela coisa toda, e ele envelheceu. E quando ele já tinha certa idade, ele está um dia passando na rua, e um senhor passa por ele, e segura ele pelo braço, e diz, você não é o Major Plump? Ele disse, sou. Como é que você sabe? Aquele homem sorriu, era bem mais novo que ele, talvez 20 ou 30 anos mais novo do que ele, sorriu, e disse, o senhor não lembra de mim, mas eu era um recruta, e a minha função durante muito tempo no exército, foi dobrar o seu paraquedas. Todas as vezes que ele fazia exercício, que envolvia paraquedas, quem dobrava o paraquedas, era aquele soldado. E ele foi embora para casa e deitou na cama, e quando ele deitou na cama, aquilo começou a vir na cabeça dele, ele começou a puxar, e ele lembrou daquele homem, lá atrás. E os recrutas ficam assim, admiram a figura de um grande herói, e olhavam para ele, e ele lembrou que muitas vezes ele passou por aquele jovem, e não deu a mínima importância, porque ele era um homem de patente, e o menino era só um recruta. Então ele passava pelo menino todo imponente, e ia para o avião dele.
Mas lá na guerra, quando o avião dele foi abatido, alguém tinha dobrado bem aquele paraquedas. E se aquele paraquedas não tivesse sido bem dobrado, o que teria acontecido? Ele estava morto. Então ele se levanta de madrugada, vai à casa daquele homem, abraça aquele homem e diz: muito obrigado, porque graças a você eu estou vivo hoje. Graças a você. Eu penso que nós precisamos nos libertar um pouco de nós mesmos. Eu creio que a nossa vida pode ser um pouco melhor, mas a gente precisa olhar para esses textos da palavra de Deus e permitir que essas verdades tomem conta da nossa vida. Pensar um pouco mais no céu, não abrir espaço para o pecado, perdoar as pessoas e cultivar a bondade, e sobre todas as coisas manter o nosso coração o tempo todo grato na presença do Senhor. Vamos orar nesse instante? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não conheço você, talvez você não seja um cristão, me ouviu falar aqui hoje, diz assim: é impossível, não tem como colocar essas coisas em prática. É verdade, não tem mesmo. Sabe por quê? Porque só há uma pessoa que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos, é Jesus Cristo o Senhor. Então tudo começa com Jesus. Começa com Jesus. Quando você entrega seu coração a Jesus e diz: pronto, chega, parei de lutar contra o Senhor, parei de fugir do Senhor, parei de agir como se o Senhor não existisse, com indiferença, parei, agora eu me volto para o Senhor, eu obedeço o Senhor, entrego ao Senhor meu coração. A partir daí, você começa a ser uma nova criatura, o Espírito Santo de Deus começa a habitar seu coração, e você começa a ser uma pessoa diferente. Aí sim, esses princípios e valores da palavra de Deus começam a brotar dentro de você, e você olha para eles, e se o Espírito de Deus está dentro de você, então isso incomoda você, e você diz: não, eu preciso mudar, eu não posso dar espaço ao pecado, eu não posso deixar de ser uma pessoa que perdoa, eu preciso ser mais agradecido, eu preciso ser mais grato. Eu preciso pensar mais no céu, eu tenho que olhar para essa vida aqui e lembrar que os meus dias vão passar, mas o meu pensamento tem que estar fixado na glória celestial, na presença de Deus, no resgate da minha alma, que foi resgatada, louvado seja Deus, por um alto preço. Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, que pagou o preço, para que eu pudesse ter a oportunidade de experimentar a glória celestial. Se você está aqui hoje e você não entregou seu coração nas mãos de Jesus, eu gostaria que no final desse culto, eu vou estar aqui à frente com alguns líderes, e nós queremos orar a Deus por você. Então os líderes vão ficar bem atentos a isso. Nós vamos orar a Deus por pessoas que querem entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Eu queria que você saísse do seu lugar no final desse culto e viesse aqui à frente, para que pudéssemos juntos colocar a sua vida nas mãos de Deus e entregar o seu coração ao Senhor, permitindo que Ele transforme completamente toda a sua história. No demais, irmãos, a minha expectativa é que nós cristãos olhemos para esse texto e que ele nos estimule a olhar para este lugar que nós estamos vivendo, tão terrível, tão perigoso, da perspectiva da glória celestial, do trabalho de Deus sobre a nossa vida, do cuidado de Deus, da preocupação de Deus, de nos resgatar de nós mesmos e do pecado e transformar a nossa história. Vamos orar, queridos. Nós te bendizemos, Senhor Deus e Pai, por esta noite, pela Tua palavra, que de maneira tão clara, tão especial, vem nos desafiar a viver uma vida diferente neste mundo. Senhor, eu sei que a nossa vida pode ser melhor. Eu sei que pode, Senhor. E que às vezes não é por causa da nossa resistência. Eu sei que não existe nenhum tipo de mágica nisso. Mas o que o Senhor espera de nós é obediência à Tua palavra. Então, em nome de Jesus, que este texto que nós lemos, sobre o qual meditamos, possa se incorporar à nossa experiência de vida. Que nós sejamos cidadãos do céu, embora com os pés aqui na terra, Senhor. Que nós não nos esqueçamos jamais do que Jesus fez por nós, da sua obra na cruz do Calvário, da salvação que a graça do Senhor proporcionou a cada um de nós, e da esperança da vida eterna, Senhor. E que isso nos ajude a mortificar o pecado, que isso nos ajude a manter o nosso coração bondoso e cheio de perdão, que isso nos ajude a ter uma atitude de gratidão em todo o tempo da nossa vida, sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bendizemos o teu nome, Senhor, e que o teu amor, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça com todos para a glória do Senhor. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus. Uma boa semana para todos.